Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e os julgamentos da semana. Por conta da pandemia da Covid-19, o Revista TST está sendo apresentado de casa, em respeito às regras de distanciamento social. Então vejam o que preparamos para esta edição. Detran DF vai ter de pagar aviso prévio de empregado que foi dispensado da prestadora de serviços e contratado por empresa sucessora. Mudança no cálculo do pagamento do abono pecuniário da ECT não é considerada lesiva. Mantida a indenização a mecânico dispensado durante as férias por ajuizar reclamação contra a empresa. Nós começamos o Revista TST desta semana com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O Detran DF vai ter de pagar aviso prévio ao motorista que foi dispensado pela prestadora de serviços e contratado pela empresa sucessora. O empregado que ajuizou a reclamação trabalhista foi contratado em 2013 por uma empresa que prestava serviços ao Detran no Distrito Federal. Ao ser dispensado sem justa causa, ele não recebeu o pagamento de verbas rescisórias como aviso prévio. Por esse motivo, ajuizou a ação contra a prestadora de serviços e contra o Detran, que foi responsabilizado subsidiariamente. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou o pedido do empregado. O TRT entendeu que o fato do motorista ter sido contratado pela empresa sucessora dispensaria o empregador de pagar o aviso prévio, segundo a súmula 276 do TST. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela primeira turma, que entendeu que a obtenção de um novo emprego só poderia ser levada em consideração caso o empregado tivesse pedido a dispensa do aviso prévio, o que não ocorreu. O entendimento foi mantido pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator ministro José Roberto Pimenta ressaltou que é irrelevante o fato de um empregado ter conseguido novo emprego, já que não houve pedido de dispensa do aviso. Por unanimidade, o Detran foi condenado ao pagamento das verbas. E também tivemos julgamento de destaque pela Seção 2 de Dissídios Individuais. A Seção 2 de Dissídios Individuais determinou a reintegração de uma empregada do Banco Bradesco que obteve auxílio-doença 6 meses após ser dispensada. O colegiado deferiu a tutela de urgência e restabeleceu o pagamento de salários e plano de saúde, sob pena de multa diária. A profissional entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, em agosto de 2019, após o pedido de tutela de urgência ser indeferido em primeiro grau. Mas o regional entendeu que a concessão de auxílio-doença pelo INSS foi requisitada pela empregada somente após o término do contrato de trabalho, mais de 6 meses depois. A bancária recorreu e o caso chegou à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. Na avaliação do relator na SDI 2, ministro Agra Belmonte, a não concessão da tutela de urgência pelo TRT fundou-se somente no fato de o benefício ter sido concedido pelo INSS após dispensa e fora da projeção do aviso prévio. Porém, segundo ele, a restrição não tem amparo legal. O relator lembrou ainda que, de acordo com a súmula 378 do TST, ao se identificar após a demissão doença ocupacional que tenha relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, é assegurado o direito à estabilidade provisória, pelo período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Os documentos juntados ao processo matriz demonstram ter a empregada sido dispensada sem justa causa, na condição de enferma ocupacional, o que foi efetivamente reconhecido pelo órgão previdenciário concessivo do respectivo benefício de auxílio-doença acidentário e cujo nexo de causalidade restou, aliás, admitido pelo próprio juízo coator em sua decisão denegatória da tutela provisória de urgência. O ministro relator ainda acrescentou que é razoável a determinação de reintegração da bancária, pois a ação matriz tem por finalidade a preservação dos créditos alimentares destinados a prover a sobrevivência da bancária e de sua família. Assim, restabeleceu o pagamento de salários e plano de saúde da profissional, sob pena de multa diária. A decisão foi unânime. Atenção!
O feriado do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, foi transferido para o dia 30. Sendo assim, não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho na última sexta-feira deste mês. No dia 28, quarta-feira, a Corte vai funcionar normalmente e os prazos processuais com início ou término no dia 30 serão automaticamente transferidos para 3 de novembro, terça-feira. E no próximo bloco, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST. Eu começo o giro de notícias com uma decisão da quarta turma que não considerou lesiva a mudança no cálculo do pagamento do abono pecuniário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Os detalhes você confere na reportagem. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal, Telegráficas e Similares de Juiz de Fora e Região sustentava que a empresa sempre havia quitado a parcela relativa à venda das férias com a gratificação de 70%, conforme previsto em acordo coletivo. Mas a partir de 2016, passou a pagar somente 1/3 da gratificação sobre o abono. A ECT argumentou que fez a mudança depois de constatar que a gratificação de 70% incidia 2 vezes, sobre os 30 dias de férias e, novamente, sobre os 10 dias vendidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região considerou a alteração lesiva aos empregados. Para o TRT, a nova norma de cálculo poderia ser aplicada apenas aos novos empregados, conforme a súmula 51 do TST. No entanto, o relator do recurso de revista dos Correios na quarta turma do TST, ministro Alexandre Ramos, explicou que a discussão não trata de alteração de cláusula regulamentar para atingir vantagens que eram concedidas anteriormente, mas de interpretação diferente da mesma norma. Segundo ele, com a mudança no cálculo, os empregados continuaram a receber a gratificação de 70% prevista em negociação coletiva, apenas deixaram de receber o valor equivocado de 93%. E isso não constitui ofensa à CLT, que veda a alteração contratual lesiva, nem a súmula 51 do TST. Para o relator, o valor da gratificação de férias fixado em lei ou por convenção não se altera na hipótese da venda de 1/3 do período de descanso anual. A decisão foi unânime. Uma médica de navio mercante que não possuía alojamento para a mulher vai ser indenizada por dispensa discriminatória. A decisão é da sexta turma. Na Justiça, a médica contou que foi admitida em contrato de experiência para trabalhar em um navio mercante. A profissional afirmou que durante a primeira viagem teve de passar 3 dias na cabine de um colega do sexo masculino, o que é proibido por lei. Disse ainda que só pôde usar a cabine sozinha após o desembarque de um tripulante, mas logo depois foi surpreendida por outro colega na cabine enquanto descansava no horário de almoço. A empregada declarou que foi dispensada por telegrama após os 2 incidentes e afirmou que, ao buscar informações, soube que o motivo seria o fato de ser do sexo feminino, já que não havia acomodações disponíveis para alojar mulher na embarcação. Por isso, ela pediu nulidade da dispensa ou indenização correspondente ao dobro da remuneração do período de afastamento. Em primeiro grau, a dispensa discriminatória foi reconhecida e a empresa foi condenada a reintegrar a empregada, além de pagar R$100 mil de indenização. No Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, a empresa negou a versão apresentada pela ex-empregada. Sustentou que ela foi dispensada durante o contrato de experiência, com o recebimento de todas as verbas rescisórias e da indenização prevista na CLT nos casos de rescisão antecipada por contrato por tempo determinado. O regional afastou o pedido de reintegração sob o fundamento de que era incompatível com a natureza provisória do contrato de experiência. No entanto, manteve o reconhecimento do dano moral. Tanto a empresa quanto a empregada recorreram ao TST. Em sessão telepresencial, a relatora do caso na sexta turma, ministra Cátia Arruda, manteve a decisão do regional.
ao ser colocada, obviamente, num quarto para dividir com um estranho do sexo masculino, teria causado algum tipo de constrangimento. A relatora explicou também que o artigo 4º da Lei 9.029, de 1995, não exclui os contratos por tempo determinado ao dispor sobre o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório. Acrescentou também que, na omissão da lei, o juiz deve decidir de acordo com a analogia e com o objetivo de atender os fins sociais da legislação. Por isso, não seria cabível a reintegração. Dessa forma, por unanimidade, os ministros mantiveram a decisão do regional. Assim, a empresa foi condenada ao pagamento em dobro das remunerações compreendidas no período de afastamento, entre a data da dispensa discriminatória e a da publicação da sentença. Eu encerro o giro de notícias com uma decisão da 7ª turma. Um mecânico que foi dispensado durante as férias por ajuizar a reclamação trabalhista contra a empresa vai ser indenizado. Veja na reportagem. Na volta das férias, o mecânico foi informado pelo porteiro da empresa que não poderia entrar no prédio porque havia sido demitido. O contrato de trabalho foi encerrado após a empregadora descobrir que o profissional ajuizou reclamação trabalhista contra ela. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista condenou a empregadora a pagar indenização no valor de R$10 mil a título de dano moral. Para o TRT, a empresa violou a garantia fundamental de acesso ao Poder Judiciário na forma como realizou a dispensa. Após recurso da empregadora, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A empresa sustentou que o valor da condenação afrontava os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, não verificou a transcendência econômica da causa. Segundo o ministro, o valor da indenização é inferior aos fixados no Código de Processo Civil e ao adotado pela turma como parâmetro. O relator também afastou a transcendência política, social e jurídica do caso. Assim, a 7ª turma não aceitou o recurso da empresa e ficou mantida a condenação. Dessa forma, a Express Transportes Urbanos de São Paulo, capital, terá de indenizar o mecânico por dano moral no valor de R$10 mil. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. O Tribunal Superior do Trabalho vai implementar, a partir de 3 de novembro, a etapa preliminar do retorno ao trabalho presencial. Essa fase vai começar pelos gabinetes dos ministros e unidades essenciais à manutenção mínima do tribunal. A presença nessas unidades será limitada a 30% da lotação ao longo da jornada. A primeira etapa não contempla a abertura ao público externo. Para garantir a prevenção do contágio pela Covid-19, algumas medidas de segurança serão adotadas, entre elas o uso de máscaras em todas as dependências do TST e a aferição de temperatura corporal. O ponto eletrônico foi dispensado e o uso dos elevadores estará restrito a 4 pessoas. O Tribunal Superior do Trabalho registrou aumento de 8% no número de processos julgados entre janeiro e setembro de 2020. Os dados do último relatório de movimentação processual mostram que o número corresponde a 80,1% do total recebido no período. Com relação ao tempo médio de julgamento, houve uma redução de 1,3%, totalizando 234 dias. O prazo também é inferior aos 320 dias estabelecidos na meta 19 do Planejamento Estratégico do TST. As informações divulgadas pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal confirmam que o órgão vem conseguindo aumentar a produtividade, mesmo com a suspensão das atividades presenciais e a adoção do teletrabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga,
realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. As reuniões foram telepresenciais e ocorreram por meio da plataforma de videoconferências do Conselho Nacional de Justiça. Na ocasião, foram examinados autos, registros e documentos das secretarias e seções judiciárias. O corregedor-geral também verificou, entre outros aspectos, a atuação dos magistrados, se apresentam um bom comportamento público, se são assíduos e diligentes na administração da justiça, se excedem os prazos legais e regimentais sem razoável justificativa ou se cometem erros de ofício que denotem incapacidade ou desídia. O programa Jornada, produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, venceu o 18º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2020, na categoria Programa de TV. Lançado em 2014, o Jornada foi completamente reformulado em 2019 e passou a ter internet como foco. A cada 15 dias, um tema específico de relevância no universo trabalhista é abordado com linguagem ágil, simples e direta. E o TST também foi finalista em outras 2 categorias e ficou com o 3º lugar. Na categoria Campanha Institucional, o tribunal concorreu com o trabalho Pare e Repare, por um ambiente de trabalho mais positivo. A ação abrangeu a divulgação de vídeos e uma cartilha para exemplificar situações cotidianas do ambiente de trabalho que podem resultar em assédio moral. Na categoria Mídia Social, o TST foi finalista com o Tuitaço, promovido no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que contou com a mobilização de artistas, influenciadores, veículos de comunicação e tribunais superiores, entre outras instituições públicas e privadas. A hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil chegou em 3º lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. O anúncio da premiação foi feito durante o Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, transmitido ao vivo pelo YouTube. Confira a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. Na terça-feira, dia 27, a sessão 2 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. A sessão da 4ª turma está marcada para as 3 horas da tarde. Como feriado do Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, foi transferido para sexta-feira, dia 30, o expediente será normal na quarta-feira. A 8ª turma tem sessão prevista para as 9 horas da manhã e a 6ª turma às 10 horas. A 1ª, a 2ª e a 3ª turmas realizam sessão às 2 da tarde. Na quinta-feira, dia 29, a sessão 1 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode conferir também no site do Tribunal ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem e se cuida!